paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz. Eu sempre fico muito feliz quando me chamam para pregar. Eu fico tipo assim. Tem sido sempre uma experiência nova e diferente com o Senhor. E eu fico muito feliz de ser usada pelo Senhor dessa forma. Enfim, eu já quero começar. Eu quero começar contando uma história que tenho certeza que todo mundo conhece, e uma história que eu gosto muito, de um povo que é muito querido por mim, assim, o povo israelita. Então, era uma vez o povo de Israel, um povo que vivia no Egito, uma terra estrangeira, e nessa terra eles eram escravizados, eles eram completamente maltratados nesse lugar, e eles não aguentavam mais essa situação. Eles não aguentavam mais essa vida de escravidão. Então, eles pediram muito para Deus que tirasse eles dessa vida de escravidão. E Deus, muito bondoso e misericordioso, atendeu ao pedido desse povo. E enviou Moisés e Arão, o seu irmão, para libertar esse povo do Egito. E com muita dificuldade, muita relutância de Faraó e muitas pragas que o Senhor teve que jogar sobre o Egito para que eles pudessem sair, eles conseguiram sair do Egito. O Senhor fez com que eles fossem vitoriosos. E eles não saíram apenas alheios, eles foram direcionados para fora do Egito, para uma terra prometida pelo Senhor, uma terra que era prometida há muito tempo para os seus antepassados. Então, eles foram com esse pensamento: estamos indo para a terra prometida do Senhor. E essa terra era uma terra farta, era uma terra grande, era uma terra fértil, e era tudo de melhor que o Senhor tinha preparado para esse povo. Só que eles demoraram muito tempo para chegar nessa terra. Muito mais tempo do que era necessário, na verdade. E eles demoraram esses 40 anos nesse processo porque eles foram desobedientes ao Senhor. Eles demoraram todo esse tempo, porque, apesar de todos os esforços do Senhor para manter esse povo junto dele, eles continuavam a se rebelar contra o Senhor. E, um dia, eles chegaram a essa terra. Só que, antes disso, durante todos esses 40 anos, o Senhor vem fazendo uma aliança com esse povo, vem preparando esse povo. Ele diz, a aliança que o Senhor fez com ele foi a seguinte: eu, Deus, quero ser o seu Deus. Eu quero ser o Deus desse povo. E eu vou abençoar as suas terras. Essa terra que eu estou mandando vocês, eu vou abençoar. Eu vou abençoar as suas colheitas, os seus animais, os seus filhos, tudo. E eu quero vocês perto de mim. Eu quero ser o Deus de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Essa é a minha aliança, é a aliança que eu quero fazer com vocês. Vocês sabem que eu sou fiel para cumprir essa aliança. E essa foi a aliança que Deus sugeriu para o povo. E o povo ficou maravilhado. Como assim? Claro que a gente quer essa aliança. Esse Deus tão poderoso, esse Deus tão amoroso, ele queria estar perto desse povo. E a resposta deles imediata foi sim. Sim, nós vamos fazer tudo isso que o Senhor está mandando. A gente vai te obedecer, a gente vai servir apenas ao Senhor. O Senhor foi muito claro, o Senhor deixou muito bem especificado. Eu quero exclusividade. Eu quero que vocês adorem somente a mim. Tomem cuidado. Prestem atenção para não desobedecer às leis que eu estou estabelecendo no seu meio. Porque Deus queria relacionamento com aquele povo. Deus queria estar junto, Deus queria habitar. E o Senhor não podia habitar no meio da algazarra. Então, Ele deixou leis especificadas. Desse jeito aqui eu consigo estar no meio de vocês. E o povo falou: sim, sim, a gente vai. A gente vai obedecer, a gente vai fazer tudo que o Senhor quiser que a gente faça. A gente vai obedecer todas as suas ordens e todas as suas leis. Então, o povo entrou na terra prometida do Senhor. E essa terra realmente era muito maravilhosa. Ela era tudo de bom que o Senhor tinha dito que seria. E as coisas estavam praticamente prontas. Eles tiveram uma luta, né? Algumas, na verdade, porque tinha um povo lá.
Inclusive, o Senhor alertou sobre eles, sobre esse povo. Ele alertou, ele falou, vai ter um pessoal lá. Eu quero que vocês acabem com eles. Eu quero que vocês se misturem. Eu quero que vocês prestem atenção nas coisas que eles fazem e façam totalmente o contrário. Tudo que eles adoram, rejeitem. Tudo que eles fazem, façam o contrário. Façam só o que eu estou mandando. E dizimem esse povo. Não quero saber de nada que sobre deles. Eles obedeceram em parte, né? Já começaram meio errado. Eles obedeceram em partes. Algumas alianças foram feitas que não deveriam ser feitas, mas ainda assim eles dizimaram a maioria dos povos. Então eles entraram na terra prometida do Senhor e tudo era ótimo. Porque até nessas batalhas que eles tiveram que passar, o Senhor estava com eles, ele estava indo à frente. O Senhor estava à frente do povo. Então, ainda que as batalhas, algumas fossem difíceis, o Senhor dava a vitória para esse povo. E tudo era ótimo. Eles entraram na terra, eles viveram na terra, e o tempo foi passando. Passando. E o povo foi indo, gerações foram indo, e o povo foi se esquecendo de todas as coisas que eles tinham vivido com Deus. Só que, além de esquecer, o principal de tudo, eles começaram a desobedecer e fazer tudo o que Deus tinha pedido para não fazer. Todas as coisas. Eles fizeram questão de fazer um checklist do que Deus pediu para a gente fazer. Vamos fazer tudo errado. Eles adoraram outros deuses, deuses, inclusive, que o Senhor tinha alertado. Tem os deuses do povo tal. Não quero que vocês adorem nenhum. Deuses feitos de madeira, deuses feitos de pedra, nenhum bezerro, nada. Eu quero que vocês adorem a mim. Eles foram e adoraram outros deuses. Ofereceram sacrifícios a esses deuses, sacrifícios que são coisas que o Senhor rejeitou. O Senhor disse para eles que era abominável. Sacrifícios de filhos. Eles fizeram. Consultaram adivinhos, que era outra coisa, que era abominável ao Senhor. Eles consultaram. E no fim das contas, aquele povo que era maravilhado por aquele Deus que tinha tirado eles do Egito, se esqueceu e rejeitou a ele. Essa história a gente conhece bem, né? É a história do povo de Israel. Todo mundo já leu, sei lá, ouviu numa escola bíblica, já estudou. Todo mundo sabe essa história. E eu sempre fico inconformada. Eu não consigo me conformar com esse povo. Como assim? Eles vivem todas essas coisas incríveis com Deus. Eles veem todo tipo de milagre que o Senhor faz. Eles estão com fome? Toma maná do céu. Nossa, o mar, a gente está aqui, os egípcios estão vindo. A gente precisa passar. Abre o mar na frente deles e eles passam em terra seca. No próprio Egito, antes deles saírem, pragas, inúmeras pragas que o Senhor, 10 pragas que o Senhor mandou, e ainda haviam pragas que não pegavam neles, simplesmente o Senhor escolhia que tinha pragas que não ia afetar o povo dele. A praga mais terrível, ao meu ver, todas foram péssimas, né? Porque eram pragas, mas a mais péssima de todas, para mim, é a que morrem todos os primogênitos. O Senhor fez questão de falar, façam isso que eu estou mandando. Passem o sangue na porta e eu vou proteger vocês. O sangue, a porta que tiver com sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar, mas não vai levar nada. Podem ficar tranquilos que o filho que estiver aí dentro vai estar protegido pelo sangue do cordeiro. O Senhor fez questão de todas essas coisas acontecerem para que eles vissem o poder do Senhor e eles ainda assim se esqueceram. Como isso é possível? Só que eu parei para refletir. E a verdade é que só é tão difícil ver como esse povo tratou o Senhor, porque a gente é igual. A gente não faria nada de diferente. A gente não obedeceria nada de diferente. A gente é ingrato igual a eles. Quando as coisas são difíceis, a gente corre para o Senhor, porque é os braços dele que é o nosso porto seguro, e a gente sabe que o Senhor é o nosso porto seguro, e que quando a gente está junto dele, as coisas podem os problemas podem não sumir, mas para nós as coisas estão resolvidas, porque o Senhor está no controle. E amém, esse é o nosso Deus mesmo. O nosso Deus é o mesmo que tirou esse povo do Egito. O nosso Deus é o mesmo que resgatou esse povo. O nosso Deus é o mesmo que quando as pessoas estavam atoladas na idolatria, e atoladas no pecado, ele escolheu um povo
e retirou eles do Egito, retirou eles do sofrimento. O nosso Deus ainda é o mesmo. Todos esses milagres do maná, todo esse milagre do mar vermelho se abrindo na frente deles, ainda é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas quando aos nossos olhos, nossos problemas não são tão grandes que Deus se preocupe, não são um mar vermelho que precisa se abrir na nossa frente, a gente se esquece de Deus. É aí que a gente começa a negligenciar a nossa vida. Quando a gente acha que os nossos problemas, que as nossas dificuldades não são nada tão grande que Deus precise se preocupar. A gente começa a deixar a nossa vida devocional de lado, a gente começa a deixar a igreja de lado, a gente começa, sei lá, deixar de fazer o tempo de comunhão com os irmãos, a gente deixa não, tá tudo bem, eu vou no culto e aí eu vou embora já, porque eu tenho que fazer o almoço, sei lá. Então, a gente vai deixando essas coisas de lado. Ou então, a gente nem deixa de lado, mas a gente faz por rotina. Eu vou na igreja porque eu já vou todo domingo, eu continuo fazendo meu devocional porque é no meu horário do dia, de manhã. Todo dia de manhã eu tenho que tomar meu café com Deus Pai. Então, eu tenho que tomar, então eu vou fazer meu devocional. E a gente trata essas coisas como rotina. E as coisas de Deus, elas não nos interessam mais. As coisas de Deus não queimam mais no nosso coração. O nosso primeiro amor, ele é apagado quando a gente acha que os nossos problemas são pequenos demais para que Deus se preocupe. Mas a verdade é que esse negócio de problema pequeno demais para que Deus se preocupe, não existe. Não existe. O Senhor fala assim, para os israelitas, em Levíticos 26, no versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, a terra dará sua colheita e as árvores do campo na estação certa. E as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até as colheitas das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da estação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e esses cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000, e os inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso era tudo que o povo precisava. O Senhor faz questão de listar tudo que o povo precisava. Ele não disse que ele ia ajudar numa coisa ou outra se eles obedecessem. Se vocês obedecerem, eu vou até ajudar na colheita de vocês. A terra vai ser fértil. Se vocês me obedecerem, os animais não vão passar aí na terra, não. E vocês vão ganhar as batalhas também. Vou dar um boi. Não, o Senhor fez questão de que todas as coisas fossem garantidas para eles. Ele falou, se vocês me obedecerem, as terras serão férteis e as comidas serão muitas comidas. Que eram coisas básicas para a sobrevivência. Os animais não vão matar vocês. Eram coisas básicas para a sobrevivência. E é o básico. Além do básico, o Senhor diz que Ele vai cuidar do muito também. Então, Ele quer fazer o pouco e Ele quer ajudar também nas várias batalhas que eles teriam que passar. Ele quer ir à frente das batalhas. O Senhor, Ele quer ajudar no pouco e no muito. Ele quer fazer tudo por esse povo. Ele quer ser o Deus desse povo. Então, é isso que o Senhor deseja fazer com o povo. O Senhor, Ele não mudou. Ele ainda quer ser o nosso Deus.
Ele quer que nós sejamos o seu povo. E Ele quer cuidar de todos os detalhes para nós. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus 6, 31, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Senhor pede que a gente mantenha o coração nele e o coração nas coisas do reino. É isso. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não pede que a gente fique se enchendo de preocupação e que a gente ache que a gente pode tomar conta das nossas próprias coisas sozinhas. Ele pede que a gente confie nele e que todo o resto vai ser acrescentado. As comidas vão ser acrescentadas, a bebida vai ser acrescentada e as vestes também vão ser acrescentadas. Tudo é cuidado quando a gente entrega para o Senhor. Porque nós somos filhos dele. Essa é a função do Pai. A função do Pai não é sustentar só as grandes necessidades do filho. Ou a função do pai é só pagar uma festa de casamento de arromba. É só pagar a melhor faculdade do mundo. Não. A função do pai, na verdade, é sustentar o filho nas necessidades dele. Em todas as menores necessidades. Quando o filho precisa de alguma coisa de comer, é o pai que tem que entregar. Porque o filho não sabe fazer isso sozinho. As outras coisas, a festa de casamento grande, a faculdade, essas coisas são como um presente. Elas são um agrado para o filho. Não são a função principal do pai. E se um pai terreno, que é bom, faz essas coisas pelo seu filho, quanto mais o nosso Pai, que é o nosso Senhor Celestial, o nosso Pai Celestial. Ele quer cuidar de nós exatamente como Ele cuidou do povo de Israel. Com esse cuidado que quer suprir todas as nossas necessidades. Ele não quer que nós nos afastemos dEle quando a gente acha que está tudo bem. Ele quer que a gente busque Ele sim quando as coisas estiverem difíceis, porque é Ele quem vai nos ajudar. Ele é o nosso porto seguro. Mas quando as coisas estão bem, nós também precisamos estar aos pés de Jesus. O povo de Israel foi extremamente desobediente ao Senhor. E isso acendeu a ira de Deus. O Senhor não podia habitar no meio dessa baderna que eles criaram. O Senhor não podia habitar no meio de tanto pecado, de tanta impureza. Por isso que Ele tinha dado aquelas leis. Por isso Ele tinha dito, não me desobedeçam, adore somente a mim. Ele queria habitar no meio do povo, mas o povo escolheu desonrar a Deus. Foi uma escolha do povo de Israel desonrar a Deus. Então, todas as coisas que o Senhor disse que aconteceria se eles o obedecessem, aconteceu o contrário. As colheitas começaram a não ser frutíferas, elas começaram a ser saqueadas, as guerras começaram a ser perdidas, as chuvas começaram a cessar. Tudo foi perdido, porque eles perderam os olhos do Senhor. E para piorar toda a situação, o Senhor os retirou da sua presença. Ele tinha prometido que faria isso, se isso acontecesse. E Ele retirou o povo da sua presença. Mas nenhuma dessas coisas que o povo de Israel fez pegou o Senhor desprevenido, porque isso é impossível. O Senhor é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o povo ia fazer isso. Não é à toa que Ele tinha dito uma mensagem para o povo antes deles serem exilados, muito tempo antes. Em Deuteronômio 4, no versículo 27. O Senhor diz assim, através de Moisés: o Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, se procurarem de todo o seu coração e de
toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. A justiça do Senhor foi aplicada sobre Israel, porque o Senhor é justo. Mas mesmo que eles tenham sido péssimos com o Senhor, terríveis, ele não se esqueceu da aliança que ele tinha feito. Em nenhum momento. E nós temos uma aliança com o Senhor. Uma aliança que está muito acima dessa aliança que ele tinha com o povo de Israel. Porque é a aliança do sangue de Cristo. É uma aliança que garante que nós somos perdoados quando nós temos um coração sincero diante do Senhor. Então, quero convidar você agora a fazer uma oração ao Senhor.